Bom, pessoal, no capítulo 4, que trata dos estudos preliminares, a gente tem um destaque aqui da avaliação dos impactos socioambientais negativos por aproveitamento. Isso é muito importante porque essa avaliação ela tem por objetivo fornecer informações para a estimativa dos custos socioambientais nos aproveitamentos e colaborar com aquele índice lá de impactos negativos que a gente viu no nosso encontro anterior, no qual a gente, tratou sobre toda a estrutura lógica, e técnica do planejamento de estudos, dos estudos preliminares e dos estudos finais. Então, um outro objetivo dessa avaliação dos impactos socioambientais negativos por aproveitamento, hidrelétrico, por barramento, é atribuir valor aos impactos socioambientais negativos dos aproveitamentos através do índice de impacto, os quais serão empregados no cálculo de índices ambientais negativos das alternativas de divisão de queda, conforme procedimento definido no item 4.11.2, que trata desse índice. Indicar a necessidade de ajustes na formulação das alternativas e na concepção de aproveitamentos, de modo a melhorar seu desempenho em relação ao objetivo de minimização dos impactos socioambientais negativos. E identificar os efeitos cumulativos e sinérgicos ao longo das subáreas. O que são as subáreas? São aquelas subunidades, que eu avalio do ponto de vista de similaridade e diferenciação, quando eu faço o compartilhamento, dos componentes síntese lá, e começo a observar mais de perto qual é a sensibilidade dessas subáreas e também o grau de suscetibilidade aos danos, que é justamente a fragilidade. Então, é importante destacar, que nessa identificação de impactos, a gente vai fazer um conjunto, um passo a passo de atividades, e esses procedimentos, eles envolvem, o cruzamento desses resultados do diagnóstico socioambiental com as informações relativas aos aproveitamentos propostos, a caracterização dos principais processos impactantes emergentes da interação dos aproveitamentos e da área de estudo, a seleção dos elementos de avaliação capazes de caracterizar os processos impactantes identificados sobre cada componente síntese, conferindo ao indicador de impacto capacidade de diferenciação entre os aproveitamentos. E, posteriormente, entre as alternativas comparadas. Então, é importante, que a gente tenha a seleção desses elementos capazes de caracterizar os processos impactantes aí. Realizar as atividades interdisciplinares de modo a promover a integração das análises realizadas para os diversos componentes síntese e a revisão da caracterização dos processos impactantes por componente síntese e da seleção de seus elementos de avaliação em função da integração dessas análises que vai ocorrer ali. Então, a avaliação de impacto, socioambiental negativo, ela também vai seguir uma série de procedimentos, que envolve a análise dos elementos de avaliação de cada aproveitamento, a atribuição de um índice de impacto negativo sobre esse componente síntese, e também, gente, a análise desses índices de aproveitamento por subárea, por cada pedacinho daquele que foi compartimentado ali, durante a análise dos componentes síntese, a análise da repercussão da área de estudo dos processos impactantes que ocorrem em cada subárea, a discussão interdisciplinar das avaliações efetuadas para analisar os resultados, identificar as inconsistências e minimizar a subjetividade entre os julgamentos realizados em diferentes componentes síntese. E isso aí vai acontecer, então, essa análise dos impactos, ela vai ocorrer, gente, por cada componente síntese.
Então, no caso dos ecossistemas aquáticos, eu vou ter um conjunto de dados que eu vou avaliar aqui, então a extensão total do ambiente aquático a ser modificado, a hierarquia fluvial relativa, a perda de ambientes ecologicamente estratégicos, o comprometimento de rotas migratórias, perda de ambientes de elevada energia hidrodinâmica, perda de vegetação marginal, qualidade de água dos futuros reservatórios, alteração do regime natural de vazões, derivação, né, que ocorre quando a gente tem aí empreendimentos, né, que estão localizados numa mesma bacia e que há um desvio do fluxo do rio e a gente precisa, então, compatibilizar, né, todos esses empreendimentos em pleno funcionamento e avaliar aí os efeitos cumulativos e cinéticos que ocorrem nessa mesma bacia. Transposição, se for necessário. Então, aí você vai ter a atribuição dos graus de impacto, e aí você tem, então, o componente de síntese, o indicador de impacto, os elementos de avaliação. Da mesma forma, isso vai correr por ecossistemas terrestres, né, levando em consideração diversos aspectos. A atribuição de grau de impacto também, a gente pode ver que o ecossistema hídrico ele tem mais pontos a serem observados, né, do ponto de vista de grau de impacto. Depois, do ponto de vista dos ecossistemas terrestres, a gente também gera um quadro, né, em que eu tenho o componente de síntese, o indicador de impacto, os elementos de avaliação. Da mesma forma, ocorre para os modos de vida, a organização territorial, né? E para cada um, vocês podem ver que para a organização territorial a gente tem a atribuição de grau de impacto, diversos indicadores e elementos de avaliação, porque isso vai envolver o impacto sobre as pessoas, sobre a vizinhança, então ele é um impacto significativo. Vocês vão fazer uma atividade avaliativa no qual vocês vão escolher uma dessas, um desses componentes, né, síntese, para que vocês façam uma análise mais detalhada. Lógico que vocês podem até fazer mais de um, né? Mas como a própria premissa do componente de síntese, ela integra, né, diversos elementos de caracterização, vocês podem escolher aquele componente de síntese que melhor do interesse de vocês, que mais chama a atenção de vocês, porque sempre que tiverem elementos, né, recursos naturais que vão ser impactados, eles vão ser indicadores de impacto e eles vão estar presentes em qualquer que seja o componente de síntese, né, desde que ele tenha esse destaque. A base econômica, né, então a gente vai levar em consideração vários aspectos, e da mesma forma vai gerar um quadro que tem um componente, um indicador e o elemento de avaliação. Das populações indígenas e populações tradicionais da mesma forma. É lógico, gente, que os empreendimentos hidrelétricos, eles têm muita particularidade e com isso aumenta a sua complexidade, mas o entendimento lógico, né, por isso que eu não detalho cada um deles, porque vocês não têm como decorar tudo isso. Eu quero que vocês selecionem aquele componente de síntese que vocês mais têm interesse, mais chama a atenção de vocês, para que vocês façam uma leitura, uma análise, né, e tragam contribuições a partir do que é o interesse de vocês. Mas aqui fica um exemplo, né, vocês vão exercitar a possibilidade de fazer isso de uma forma menos complexa para qualquer outro tipo de empreendimento. É lógico que aqui a gente está falando, né, de uma atividade que tem alto grau de complexidade. Então, esses são os pontos principais aqui da avaliação de impactos ambientais por aproveitamento. Até mais, pessoal.